Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Cássaro e hoje eu vou trazer um caso muito interessante para a gente poder discutir. É o caso da Maria. Maria é uma mulher de aproximadamente 40 anos, arquiteta, formada há mais de 10 anos, e ela nos trouxe uma pergunta: por que eu não tenho muitos clientes? Bom, nós fizemos a análise do caso da Maria com o método Peladan e colocamos a seguinte pergunta: quando a gente faz um processo terapêutico, a gente às vezes tem que trabalhar um pouquinho com a pergunta do cliente para a gente entender quais são os aspectos. Então a gente tentou buscar, dentro do contexto da informação do inconsciente exposto ali pelo tarô, alguns dados. Então a gente fez uma leitura perguntando a respeito da competência da Maria, se Maria tinha ali os requisitos necessários e as competências necessárias para poder atuar nesse mercado da arquitetura e atender os seus clientes. E o tarô deu uma resposta dizendo que não era tão favorável a ela. Depois a gente perguntou para tentar entender qual seria a maior questão relacionada a esse processo entre os clientes. Então, primeira coisa seria em termos de gestão, e não foi algo que nos trouxe informações ali tão depreciativas ou tão é, de baixa qualidade, né? Depois a gente perguntou a respeito da comunicação. E foi aí que nós identificamos qual era o real problema da Maria em relação aos seus clientes. Bom, para este jogo, né, nós perguntamos como é a comunicação de Maria com os seus clientes. E aí saiu na casa dentro do Peladã, né, na casa 1 o pendurado, na casa 2 os amantes, na casa 3 a torre, na casa 4 a morte e a imperatriz ao centro. Então, para isso, a gente fez uma análise aqui de contextualização, observando primeiro qual era a motivação da Maria em relação a essa situação, em relação a essa questão, né? Como é que ela se via quando se mostra esse aspecto da comunicação dela com seus clientes. E a Imperatriz ali no centro mostra que ela se vê bastante otimista, onde ela tem uma comunicação clara e onde ela expressa todas as suas verdades de maneira muito positiva, buscando sempre o melhor para os seus clientes. Então, essa é a percepção que a Maria tinha de sua comunicação. Quando a gente vai olhando para as cartas que saíram, né, o pendurado, dentro da casa de negação, os amantes, a gente pode perceber que essa comunicação ela não é tão assim como a Maria expressa, né? Dentro do contexto daquilo que a gente está identificando, a gente não procura dizer para o cliente, olha, você está dizendo, né, que a sua comunicação é boa, que a sua comunicação é uma comunicação adequada, mas não é isso que o tarot está dizendo. A gente não faz esse confrontamento com o nosso cliente. A gente busca tentar fazer com que ele chegue a essas conclusões, porque senão a gente está apenas afirmando e o processo terapêutico não acontece, né? Esse processo de entendimento, de compreensão de si mesmo através do autoconhecimento pelo tarô não acontece. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo algumas perguntas. Então eu perguntei para Maria, né? Olha, estou vendo aqui alguns pontos, né? Analisando a sua jogada e eu gostaria de saber como que são os seus projetos. Olha, eu tenho 10 anos de... Ela relata, né? Eu tenho 10 anos de carreira e até hoje eu executei apenas 3 projetos. Nossa, você executou 3 projetos apenas em 3 projetos e desses 3, eu fiz todo o processo de desenho, fiz toda a elaboração do projeto arquitetônico para esse meu cliente e quando foi para ele fechar, para começar a fazer toda a parte da obra, ele não me pagou e ele não aceitou o meu projeto e entregou isso para uma outra pessoa. Falei, nossa, que coisa, é muito complicado quando a gente tem essa situação, né? Onde você despende tanto tempo, envolve tanto esforço para poder desenvolver um trabalho e, na verdade, esse trabalho não é aceito ou ele não é aprovado. Mas esse cliente não quis nem negociar com você, olha, nós podemos fazer de uma forma diferente, ele não buscou uma alternativa.
Aí ela falou, ele até tentou argumentar algumas coisas, tentou mudar um pouco o projeto, eu aceitei algumas recomendações dele, mas de certa forma, algumas coisas que ele pediu não fazia muito sentido. Afinal de contas, a arquiteta sou eu é que entendo. Eu falei, ah, interessante. Guardei essa informação, a arquiteta sou eu é que entendo. Bom, continuamos conversando e eu falei para ela, escuta, você chegou a conversar com alguém que estava envolvido nesse processo para tentar entender por que, que ele não quis continuar o trabalho com você? Você chegou a questioná-lo efetivamente por que, que você não quer fazer o projeto comigo? Ela falou, não, eu mesmo cortei vínculos, não quero papo com ele e eu busquei falar com um pedreiro da obra. E o pedreiro da obra me relatou que ele falou que eu era muito mandona e que eu não aceitava as ideias dele e que o cliente era ele e que ele tinha que comandar esse processo e não eu. Aí eu questionei ela, falei, mas como você se sentiu em relação a isso? Ah, ele não sabe o que ele está falando. Ele é o cliente, mas eu sou a arquiteta. Então quem sabe o que é melhor para ele sou eu. Afinal de contas, ele me contratou para isso. Quando a gente olha para a jogada, a gente vê claramente essa expressão dessa comunicação mais rústica, dessa comunicação mais, como é que a gente pode falar? Essa comunicação mais ríspida, mais direta, mais direcionada e um tanto quanto arrogante, vibrando ali na carta da morte. Esse método que eu utilizei, a pergunta foi feita: como é a comunicação da Maria com os seus clientes? E aqui a gente vê claramente a morte vibrando numa casa de resultado, ou seja, é a resposta para a nossa pergunta. Então a comunicação da Maria com seus clientes é uma comunicação ríspida, uma comunicação curta e grossa, uma comunicação onde ela não tenta defender as suas posições, porque ela já assume que suas posições estão corretas e que estão afirmativas, né? Depois a gente vê um pendurado na casa 1, mostrando que isso traz um dano para o presente, uma suspensão, uma falta de ação, ela não consegue nem ter mobilidade dentro do seu poder argumentativo, porque falta ali o quê? O que está na casa 2, que é a carta dos amantes, que é a carta do acordo, da diplomacia. Então está faltando isso para que ela possa desempenhar um bom papel dentro do seu processo profissional na área da comunicação. Quando eu expus dessa forma para ela, falando, olha, essa é uma carta da morte, a carta da morte reporta que você é uma pessoa que não busca compreender um pouco as questões dos teus clientes, que você é uma pessoa que está muito reticente e muito rígida naquilo que você acredita, ela simplesmente desvia o olhar e abaixa a cabeça e começa a mexer nos cabelos. Como se eu não fosse mais uma pessoa que merecesse atenção, que fosse digna de atenção. E aí eu lhe chamei a atenção, eu falei para ela, olha Maria, nós estamos fazendo um processo porque você trouxe uma questão de que você queria entender por que você não tem tantos clientes, você queria entender quais são os processos que você tem passado, quais são as situações e os processos que você tem passado na sua vida. Eu estou te trazendo a informação de que você precisa ouvir mais, de que você precisa dar mais atenção e importância ao que o outro fala, principalmente dentro desse contexto de trabalho, e agora você passa a não me dar mais atenção. Você está tão arraigada, está tão enraizada no contexto de que você é a correta, de que você sempre é a dona da verdade, que você não consegue escutar o processo terapêutico. Então eu acho que a gente vai encerrar nossa sessão e quando você tiver oportunidade e disponibilidade para entender e compreender de fato como as coisas elas estão se demonstrando na sua vida, a gente volta a conversar. Quando eu fiz isso, ela falou, mas eu falo essas coisas para minha terapeuta e a minha terapeuta fala que eu estou certa. Aí eu novamente expus para ela, olha, fica à vontade, né? Ninguém é obrigado a continuar nenhum processo. Se você quiser, a gente pode conversar daqui a 2, 3, 4 meses, não tem problema nenhum. Só que eu não vou insistir num processo de escuta, num processo de fala, num processo terapêutico, porque você não está disposta a isso. Quando você estiver disposta, a gente volta a conversar. E assim encerrei a consulta, deixando ali essa mensagem, né, para ela que ela pudesse entender.
Um pouquinho antes, né, no momento em que a gente estava discutindo a respeito dos processos e dos trabalhos, né, a gente via muito esse conceito dela afirmando sempre que ela era uma boa profissional, que ela tinha todas as condições de trabalho, que ela conseguia entregar os seus projetos com êxito, que os seus clientes eram satisfeitos. Quando a gente questiona para ela quantos projetos ela tinha executado, ela reporta 3. Quando a gente questiona quais foram as pessoas que contrataram os seus serviços, ela nos reporta que dessas 3, 2 eram amigos da sua mãe e a terceira pessoa era realmente uma pessoa que foi indicação de uma colega que não podia atender essa pessoa naquele momento e por isso havia delegado o serviço para ela. Então observem que a percepção de realidade, né, um tanto quanto narcísica dessa pessoa, a impede de colocar e entrar em contato com aquele conteúdo, né, do inconsciente e assim poder perceber realmente o que está impactando na sua vida. E nós, como profissionais, como terapeutas, como tarólogos, como profissionais que tentam trazer uma mensagem para o nosso consulente ou para o nosso atendido, a gente jamais pode afirmar que essa pessoa ela tem condições de aceitar aquilo que está se falando. Às vezes a gente fala uma mensagem, a pessoa escuta, mas ela não aceita aquilo. Então é importante também você, como profissional do tarô, como profissional da terapia, você utilizar o teu poder de autoconhecimento ao teu favor e entender, né, compreender que efetivamente, muitas vezes, não vale a pena você acabar se magoando ou se chateando porque você não conseguiu o teu objetivo final numa consulta. Nesse caso, a pessoa em questão, o atendido, o consulente, ela não quis ouvir a mensagem. E quando uma pessoa não está disposta a ouvir a mensagem, mesmo que você tente, mesmo que você busque trazer essa mensagem com um viés de ajuda ou buscando ir na melhor das intenções trazer um processo terapêutico, você não vai ter sucesso. Então é um momento também da gente refletir dentro do nosso processo terapêutico como é que está a nossa comunicação com o nosso consulente. Afinal de contas, eu estou trazendo aqui para vocês um caso onde a comunicação da consulente não era adequada com os seus clientes. E você, como é que você está trazendo a sua comunicação com os seus consulentes? Então é um momento da gente refletir também. Será que nós estamos trazendo uma morte quando a gente vai passar uma mensagem para o nosso consulente? Será que a gente não tem esse viés de acolhimento, de tentar escutar, de ouvir? Porque afinal de contas o processo terapêutico também pede muito fortemente uma escuta. Gostaria de pedir para você que gostou desse vídeo, que deixe o seu like, que também se inscreva no canal para receber as notificações e ative o sininho, porque o YouTube só vai te avisar quando tem vídeo novo no canal se você ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo para a gente poder fazer novos vídeos nesse mesmo formato, nesse mesmo padrão. Uma outra coisa importante e que ajuda muito o trabalho da gente é você divulgar esse nosso trabalho nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, aonde você tem o seu convívio social. Porque também faz com que as pessoas acabam conhecendo mais um pouco do tarô e através desse conhecimento do tarô também começam a entender um pouco por que você gosta de tarô e por que o tarô é tão importante na minha e na sua vida. Quando você fizer esse compartilhamento, não se esqueça de falar, olha gente, eu estou mandando aqui para vocês, porque para vocês entenderem que o tarô é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que pode sim ser utilizada como ferramenta de diagnóstico terapêutico. Então, observem esse conceito, que ele é muito importante para mim. E assim as pessoas também poderão, de certa forma, talvez entender um pouco quando a gente fala a respeito do tarô, como que ele se porta e como ele se manifesta ali dentro de um processo de uma consulta, de um atendimento. Quem quiser fazer um processo de tarô comigo, um atendimento, tem as minhas redes sociais aqui na descrição e nos comentários, você pode entrar em contato para saber aí os valores e também para agendar a sua consulta, tá bom? Fiquem na luz e até o nosso próximo encontro.